Se um carro parar do seu lado, de madrugada, e o motorista souber seu nome, não entra. Não importa o quanto você precise chegar em casa. Não importa quem você acha que é. Porque tem uma coisa que quase ninguém percebe a tempo. Algumas caronas não estão indo para lugar nenhum. E quem está dirigindo já não devia estar aqui. Eu só fui entender isso depois de aceitar, depois de entrar. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos e naquela época eu estava no pior momento da minha vida. Tinha perdido o emprego, terminado um relacionamento de anos e acumulado dívida que eu não sabia como pagar. Eu só queria desaparecer por um tempo. Naquela noite, eu saí sem rumo. Andei pela cidade até tarde demais. Quando percebi, já não tinha mais ônibus. E foi aí que eu decidi ir a pé. Era longe, escuro e vazio demais. Mas eu fui mesmo assim, porque ficar parado parecia pior. Eu já tinha andado uns 20 minutos quando ouvi o som. Um carro vindo devagar, devagar demais. Ele encostou do meu lado, sem pressa, sem buzina, sem música. E antes mesmo de eu olhar, a janela já estava baixando. E foi aí que eu ouvi: Lucas, entra, eu te levo. Meu sangue gelou, porque eu não tinha chamado ninguém e não tinha dito meu nome. E quando eu olhei para o motorista, eu reconheci. Só que isso não fazia sentido nenhum, porque eu tinha ido no enterro dele há 3 dias. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. O carro ali, ligado, mas quase sem som, como se o motor nem estivesse funcionando direito. Eu olhei melhor e reconheci na hora. Era o carro dele, o mesmo. Velho, meio riscado, com a porta do passageiro sempre difícil de fechar. Eu já tinha andado naquele carro muitas vezes, porque o cara que estava ali era meu amigo. Ou era. O nome dele era Rafael. A gente se conhecia há anos. Trampo, bar, futebol de fim de semana, sempre junto. Até 3 dias atrás. O acidente foi rápido. Disseram que ele perdeu o controle na estrada. Bateu de frente. Morreu na hora. Eu fui no velório. Vi o corpo. Vi o caixão fechado. Vi a mãe dele chorando. Aquilo não era dúvida. Ele estava morto. E agora, estava ali, dentro do carro, me olhando, com a mão no volante, do mesmo jeito de sempre. Mas tinha algo errado, muito errado. Ele não piscava, nem se mexia direito, só olhava, esperando, como se soubesse que eu ia entrar. Eu dei um passo para trás, instintivo, e falei: Rafael? A resposta veio na hora: entra, cara.
da tarde. A voz era a mesma, mas vazia, sem emoção, sem vida. E mesmo assim, eu hesitei. Porque no fundo, eu queria acreditar. Queria que fosse só um erro. Mas não era. E ainda assim, eu fiquei ali, parado, sem ir embora, sem dizer não. E foi isso que abriu espaço para o pior erro da minha vida. Eu devia ter ido embora. Na hora. Sem pensar. Mas eu não fui. Fiquei ali, encarando ele. E então, a porta destravou sozinha, sem ele tocar em nada, sem desviar o olhar, só aquele som seco, me chamando. Eu senti um arrepio subindo pelas costas, mas mesmo assim, eu dei um passo, depois outro. Estava abrindo a porta, o ar lá dentro era gelado, muito mais do que devia, como se o carro não estivesse ligado. Eu entrei, e no segundo em que sentei, eu soube. Aquilo não era o Rafael. Não mais. Porque o cheiro era errado. Não era perfume, não era cigarro, era terra molhada, misturada com algo podre, forte, pesado, como se tivesse vindo de um lugar fechado. Eu segurei a respiração e virei devagar para olhar para ele. O rosto era o mesmo, mas a pele pálida demais. Os olhos fundos, sem brilho, e a boca ligeiramente aberta, como se ele estivesse tentando respirar. Mas o pior não era isso. O pior foi quando ele virou a cabeça, devagar, sem piscar, e olhou direto para mim e disse: "Você demorou." Meu coração disparou. Demorei para quê? Ele sorriu, mas não foi um sorriso normal. Foi forçado, errado. E então respondeu: "Eu fiquei te esperando desde o acidente." O carro começou a andar, sozinho, sem ele acelerar, sem som de marcha. E foi aí que eu percebi uma coisa. A gente não estava indo para minha casa. Eu fiquei travado, sem saber o que fazer. O carro andando sozinho. E ele sem tocar no volante. Mas aí, uma coisa aconteceu. O cheiro sumiu, do nada, como se nunca tivesse estado ali. O ar ficou normal, leve. Eu pisquei algumas vezes, confuso. E quando olhei para ele de novo, o Rafael parecia normal. A pele com cor, os olhos vivos, até o jeito de respirar, igual antes. Ele passou a mão no volante, dessa vez, de verdade, e ajustou o carro, como sempre fazia. Eu senti um alívio estranho, forte demais, como se meu corpo quisesse acreditar. "Tu tá bem?" ele perguntou, com a voz normal, sem aquele vazio, sem aquele eco estranho. Eu demorei para responder, mas respondi. "Eu achei que tu..." Parei no meio.
sem coragem de terminar. Ele riu, do jeito de antes. Achou que eu tinha morrido? Eu não respondi. Só fiquei olhando. E foi aí que eu vi. Por um segundo, muito rápido, o reflexo dele no vidro. A cabeça inclinada errado. A boca aberta demais, como se tivesse quebrado por dentro. Eu pisquei e voltou ao normal. Ele continuava dirigindo, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse certo. E o pior era que o caminho começou a parecer familiar, de novo, como se eu realmente fosse chegar em casa, como se tivesse dado certo. Mas aí, ele falou de novo. Você lembra de onde eu bati? Meu corpo gelou, na hora, porque a rua que a gente estava entrando era exatamente a mesma do acidente. Meu coração disparou. Na hora. Não, não vai por aqui. Minha voz saiu fraca, quase falhando. Mas ele não respondeu. Só continuou dirigindo, devagar, como se estivesse revivendo o caminho. Eu olhei em volta. A rua estava vazia, sem casas abertas, sem luz nas janelas, sem ninguém. Era o mesmo lugar, mas não parecia o mesmo, como se tivesse sido deixado para trás. E então, eu vi as marcas no asfalto, pretas, de pneu, arrastando, até o ponto exato do impacto. Para o carro, eu falei. Para agora. Mais alto, desesperado. Ele freou, bem ali, no meio da pista. E ficou tudo em silêncio. De novo. Pesado. Errado. Ele soltou o volante, devagar, e virou a cabeça para mim. Mas agora não tinha mais nada de normal. A pele afundada, os olhos fundos demais e a boca aberta, como no reflexo. Só que agora não fechava mais. E o cheiro voltou, mais forte, muito mais forte. Terra podre e sangue seco. Eu tentei abrir a porta, não abriu. Puxei de novo, nada. Trancada por dentro. Você não foi no lugar certo, ele disse. A voz não era mais dele. Era mais grave, mais arrastada, como se viesse de dentro da terra. Eu fiquei sozinho. Você devia ter vindo naquele dia. Meu corpo inteiro travou. Eu não estava lá, eu disse, quase chorando. E ele respondeu, agora tá. O carro morreu. Apagou tudo. Luz, som, tudo. Só escuridão. E então, eu ouvi metal amassando,
vidro trincando, como se o acidente estivesse acontecendo de novo, por dentro do carro, com a gente lá dentro. O som era insuportável. Metal torcendo, vidro quebrando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu levei as mãos aos ouvidos, mas não adiantava. O som vinha de dentro, do carro e da minha cabeça, misturado, sem saída. E então, parou. De repente, silêncio total. Eu abri os olhos, devagar, com medo do que ia ver. E o carro estava parado, no acostamento. Luz fraca de poste. Tudo normal. Ou quase. Eu olhei para o lado. O banco do motorista, vazio. Rafael não estava mais lá. Nem no banco de trás, nem em lugar nenhum. Só o carro, ligado. Eu puxei a maçaneta. Dessa vez, abriu. Eu saí rápido, quase tropeçando, sem olhar para trás, e comecei a andar, rápido. Depois, correndo, sem parar, até chegar em casa. Eu tranquei a porta, fechei as janelas e fiquei em silêncio, tentando entender se aquilo tinha acabado. Mas não acabou. Naquela mesma noite, eu ouvi um som vindo da rua, baixo, motor ligado, parado, bem na frente da minha casa. Eu congelei. Não queria olhar, mas olhei pela fresta da cortina e lá estava o carro, o mesmo, parado, com os faróis apagados, mas o motor ainda ligado. E no banco do motorista tinha alguém, imóvel, esperando. Não dava para ver o rosto, mas eu sabia. Aquilo não tinha terminado. Só tinha me encontrado. E agora não precisava mais me levar, porque sabia onde eu moro. Então, se um dia alguém que você sabe que morreu te oferecer uma carona, não entra. Porque às vezes o problema não é ir com ele, é fazer ele vir até você. Se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui. Você entraria? Boa noite, se você conseguir dormir.